Olá, leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje vamos comentar sobre o conto O Peru de Natal, escrito pelo Mário de Andrade. Merry Christmas! Bem, para quem acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que em todo mês de dezembro a gente conversa sobre uma leitura temática com o mês natalino. Ano passado, por exemplo, conversamos sobre o conto Natal na Barca, escrito por Fagundes Telles, e no ano anterior a gente falou sobre um clássico do Natal, chamado Um Conto de Natal, do Charles Dickens, em que eu realizei um vlog de leituras da obra. E eu confesso que para esse ano foi bem difícil de escolher uma leitura, eu fiquei muito em dúvida entre vários materiais, mas no final eu optei por conversar sobre esse pequeno conto do Mário de Andrade, lembrando que esse foi o meu primeiro contato com uma obra do autor e com certeza eu vou buscar por mais livros dele, pois eu já posso adiantar para vocês que eu gostei muito do conto. O conto está presente aqui nessa coletânea intitulada de Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Eu recomendo muito esse livro para vocês. Ele conta com textos escritos em diferentes épocas e pelos mais variados escritores. Então aqui você vai encontrar Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles e muitos outros. O conto O Peru de Natal está presente na página 125 e é o 15º conto dessa coletânea. Vale ressaltar que esse vídeo de hoje vai conter muitos spoilers dessa história, até porque eu vou comentar detalhadamente sobre todo o enredo e o que acontece em seu final. Então, se você ainda não leu o conto, leia ele antes, porque realmente é uma leitura bem rápida de se fazer, e depois volta aqui nesse vídeo para a gente conversar sobre ele. Então chega de enrolação e vamos de fato falar sobre o conto de hoje. Publicado originalmente no ano de 1942, o conto é narrado em primeira pessoa pelo personagem chamado Juca. Na verdade, a gente só descobre o nome dele na metade da história, no início do livro não fica claro qual é o nome do personagem. O conto inicia informando que o pai daquela família morreu há 5 meses atrás, ou seja, isso nos faz levar a crer que ele morreu em meados do mês de julho, já que essa história se passa no mês de dezembro, em um Natal. Então esse será o primeiro Natal sem a figura paterna. E como essa é uma morte recente, muitos da família ainda estão passando pelo processo do luto. No entanto, Juca, nesta narração, ele já vai nos contar que o Natal daquele ano mudou algo naquela família. É como se a ceia daquele ano tivesse sido um divisor de águas. Então, desde o início do conto, nós leitores já ficamos bem ansiosos, para saber o que realmente aconteceu naquela ceia. E qual foi essa tal mudança? E logo no início do texto, Juca descreve o pai da seguinte forma: mas devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz ou chuado no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisa assim. Meu pai fora um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos demanchas prazeres. Ou seja, de acordo com a perspectiva do filho, o pai era uma figura um tanto quanto medíocre, uma pessoa tediosa e aparentemente também um pouco autoritária. E logo em seguida ele vai dizer algo que me deixou bem encucado. Morreu meu pai, sentimos muito, etc. Ou seja, ele descreve essa morte do pai, esse sentimento com a morte do pai de forma muito breve, ele não se delonga muito nisto. E com isso já fica claro para nós leitores que ele não sente a morte do pai da mesma forma com que seus familiares. Ele lida com esse luto de uma forma totalmente diferente. Até porque, aparentemente, ele não tinha uma relação lá muito próxima com a figura paterna. Ele não amava o pai de forma espontânea. E em certos momentos, ele se demonstra incomodado como a sua família está lidando com esse processo de luto. Em certo momento, ele convida a sua mãe para ir ao cinema junto dele. No entanto, a mãe responde que não quer ir de forma alguma para esse local, pois isso lembra o pai. Ou seja, qualquer coisa, a coisa mais simples do cotidiano já lembrava a figura do pai e já era motivo deles ficarem tristes ou não fazerem certas coisas que antes costumavam fazer. É como se todos eles, de certa forma, fossem obrigados a manter os sentimentos ao falecido. É quase como se houvesse um luto de aparências, eles deveriam aparentar estar tristes. E a gente sabe que as pessoas lidam com o luto de formas completamente diferentes, como é o caso do Juca.
Então não é porque a pessoa está indo num cinema, se divertindo um pouco, que ela não se importa com a morte daquele parente. No entanto, a família fazia questão de demonstrar essa tristeza. Mais adiante, ele vai descrever que todos o viam como um garoto louco, doido, travesso. Isso porque ele praticava algumas traquinagens, coisa realmente de criança. Além disso, ele tinha uma sinceridade muito grande, ele falava muito o que pensava. Por outro lado, de certa forma, essa fama de doido o possibilitou de viver a vida com mais leveza, digamos assim. Ele fazia as coisas que queria, sem medo de ser julgado, até porque, de qualquer forma, ele já sabia que seria utilizado como um mau exemplo. E por esses e outros motivos, ele não gostava da presença dos parentes durante a ceia de Natal. Então ele sempre costumava fazer uma ceia com vários parentes, sempre chamava aquelas pessoas que ele não gostava, ele sentia uma falsidade naquelas pessoas. E além disso, ele sempre achava a ceia de Natal muito monótona. Ele compara essa ceia de Natal meio que chata com a figura do pai, que também era uma pessoa monótona. Era costume sempre na família a ceia de Natal, ceia reles, já se imagina, ceia tipo meu pai, castanhas, figos, passas, depois da missa do galo. Empanturrados de amêndoas e nozes, a gente se abraçava e ia para a cama. Além disso, nessas ceias, quem costumava servir as pessoas eram as suas 3 mães, ou pelo menos é como ele chama a sua irmã, sua tia e sua mãe. Ele considera as 3 como se fossem suas mães. E por conta disso, elas terem que preparar a ceia e sempre servir aquelas pessoas, elas sempre ficavam com as sobras da comida. E na maioria das vezes, nem sobrava o peru de Natal para elas comerem. E isso era algo que revoltava esse protagonista. No entanto, ele decide que no Natal deste ano as coisas seriam diferentes. Então, pegando suas 3 mães e o seu irmão de surpresa, ele propõe que naquele ano eles façam um peru de Natal. O peru de Natal naquela família era algo que simbolizava as festas. E num primeiro instante eles não gostam muito dessa ideia, até porque eles ainda estão passando pelo processo do luto do pai. Eles ficam meio receosos de comemorar o Natal daquele ano sem a figura paterna. Então em nenhum momento aqueles familiares vão externalizar que desejam fazer aquela ceia. Apenas Juca terá a coragem de fazer isso. Por conta disso, mais uma vez, ele é chamado de louco. Mas mesmo assim, eles decidem realizar aquela ceia. E Juca já esquematizou completamente como será a ceia daquele ano. Eles não chamarão os parentes, então não terão aquelas visitas desagradáveis durante a ceia, ou seja, será bem farta, eles poderão ficar com a comida toda, poderão aproveitar melhor aquele momento em família, de forma muito mais genuína. Para vocês terem uma ideia, ele planeja até mesmo como será feito o recheio do peru, em que ele aprendeu essa receita com a sua namorada, digamos assim, chamada Rose, um namoro que ele mantinha às escondidas, e só sua mãe sabia desta relação. Em um primeiro instante ele dá a sugestão deles tomarem vinho, mas como a mãe preferia cerveja, ele opta então por trocar. Então a gente vai percebendo que toda aquela ceia está sendo direcionada, de certa forma, à figura da mãe. Tudo para agradar a mãe, que nos natais anteriores era sempre responsável por servir as pessoas. E nesse ano haveria uma inversão desses papéis. O Juca vai quebrar com essa antiga tradição. Tradição essa vinda de uma família que antes era patriarcal e tradicional. Então chega o dia da ceia, ele relata que após terem rezado a missa do galo, e essa reza foi meio que mal feita inclusive, eles vão se sentar à mesa. E dessa forma, finalmente, a mãe vai comer a ceia com dignidade. Ela que vai ter o seu prato servido pelo filho. E após esse gesto, que aparenta ser simples, mas é repleto de significados, todos vão se emocionar diante daquela cena. Aquele peru comido a sós redescobria em cada um o que a cotidianidade abafara por completo. Amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses bem modestos, estava se realizando um milagre digno de Natal de um Deus. Ou seja, aquele peru simboliza a volta da felicidade genuína naquela família, a reaproximação daquelas pessoas que haviam se afastado por conta do cotidiano. E é justamente esse o divisor de águas que essa ceia vai trazer, a volta da felicidade daquela família. No entanto, esse momento de felicidade será brevemente interrompido com a lembrança do pai, até porque eles estavam se emocionando, chorando com toda aquela cena, e o choro inevitavelmente vai fazê-los recordar da morte do pai. E o Juca não queria que isso acontecesse, ele queria apagar de todas as formas a figura paterna daquele momento. No entanto, parece que o pai, aquela figura nebulosa do pai, insistia em continuar ali. E isso só vai se reafirmar no momento em que a mãe vai dizer o seguinte: só falta seu pai.
Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito. Tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai. Eu nem sei que inspiração genial, de repente, me tornou hipócrita e político. Naquele instante que hoje me parece decisivo na nossa família, tomei aparentemente o partido de meu pai. Ou seja, a partir desse momento começa uma luta entre os dois defuntos, em que o peru representa a felicidade sem culpa e um recomeço para aquela família, diferentemente do pai, que era monótono, cinzento e relembrava de um passado cheio de amarras. E dessa forma o protagonista decide fingir que sente falta do pai, então ele começa a ressignificar a memória daquela figura paterna, a meio que presença áurea daquele pai vai desaparecendo daquela ceia. Então aquela lembrança nebulosa vai se distanciando. Com isso, a gente pode perceber que nesta batalha, quem vence é o peru. Então a partir daquela quebra na tradição da ceia, que representou muita coisa naquela família, há a possibilidade do amor verdadeiro entre aqueles parentes. Com relação a esse trecho, um artigo muito interessante que eu encontrei na internet, e eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo para vocês acessarem ele depois, é intitulado de O Peru de Natal, uma análise da memória familiar a partir da figura do pai, em que será dito o seguinte: a luta contra o passado, representado pela memória do pai, e pelo presente, representado pelo peru, faziam com que o narrador intensificasse ainda mais as suas lembranças indesejadas. E após tomar o partido por seu pai, já que a rejeição até esse momento da narrativa não havia lhe apresentado nenhum sucesso, resolveu desabafar. As lembranças desagradáveis pareciam oportunizar espaço para o esquecimento. Isso fica bem claro no seguinte trecho do conto. A imagem dele foi diminuindo e diminuindo, e virou uma estrelinha brilhante no céu. Papai fora muito bom, sempre se sacrificara por todos nós. Papai virara santo, uma contemplação agradável, uma inexorável estrelinha no céu, não prejudicaria mais ninguém. Ou seja, aos poucos, a figura do pai iria cair no esquecimento. E como quase sempre acontece, todo morto, no final, vira um santo. Mais adiante, aqui neste artigo, será dito ainda o seguinte: após tomar os discursos da família rendida à memória do pai, Juca propõe uma mudança de parâmetro. Agora, não estava mais confrontando as memórias. Tomara para si mesmo a melancolia da mãe e dos demais, ação que resultou no momento de canonização da figura do pai, apesar de não deixar de narrar o alívio por não tê-lo mais no mesmo plano. E como a gente sabe, pela perspectiva cristã, o Natal simboliza o nascimento, recomeço, e o peru, como um dos símbolos natalinos, era um marco de um novo tempo para aquela família, era o recomeço. Felicidade genuína. Essa foi a mudança que essa aparente e simples ceia proporcionou a essa família. Acho muito bonita a forma com que Juca descreve sua mãe. É perceptível que eles têm uma relação próxima em que ele desabafava sempre que possível com ela. Há um momento em que ele se refere à figura da mãe como a sua amiga maltratada, ou seja, que sempre era esquecida pelas pessoas, deixada de lado, mas que agora tinha a oportunidade de um papel de destaque dentro daquela família, de ser vista com outros olhos, sem aquela felicidade abstrata que reinava aquela família com a figura paterna. E o conto se encerra com eles finalizando a ceia e no finalzinho o Juca indo visitar a sua namorada Rose. Então, como vocês podem ter percebido, apesar de tratar de um tema que é bem delicado, que se trata do luto, é um tema triste, pesado, essa história contém uma leveza muito grande, tem um tom bem humorado, você consegue se simpatizar por todos esses personagens. E é um texto que traz uma mensagem muito bonita no final, uma mensagem muito esperançosa. É quase que um milagre de Natal que acontece aqui dentro. Para o final desse vídeo, eu ainda quero destacar para vocês mais alguns trechos que estão presentes no artigo em que eu li. Com relação ainda a essa memória paterna dentro daquela família, será dito o seguinte: o narrador apresenta, finalizando a narrativa, uma desassociação dos objetos com a figura do pai. Era a partir daquele momento o início de um novo regime, agora matriarcal, marcado por uma nova felicidade, sem a recorrência memorialística traumática da figura cinzenta que vinha a estragar todos os bons momentos. Ou seja, tudo aquilo representava um novo começo. Nas considerações finais, ainda será dito o seguinte: Mário de Andrade contempla em suas narrativas o uso e a revisitação das memórias, atrelando ao passado sua necessidade. Ambos, passado e presente, caminham juntos, enraizando tentativas de fuga ou a afirmação da não-vivência. Mas não se pode negar que o acontecido independe das vontades dos envolvidos.
A figura do pai remetia a lembranças familiares, ao passado regrado, sofrido, marcadamente duro, à rigidez da tradição e do regime patriarcal. A ceia de Natal é para Juca um rito de passagem. É entrecortada por imagens de natais anteriores, que enquadra a infância, cujo desamor pelo pai toma a cena. A liberdade se anuncia com o rito de passagem. Era hora de redescobrir a vida, e nada melhor que aproveitasse pelo sentido e significações do momento e da ceia de Natal vivenciada no presente. Então esse é um conto que também vai trazer muito essa questão, né, do passado e do presente, o como o passado ainda influencia em certas atitudes e sentimentos que vamos ter em nossa vida atual. É interessante observar que, mais uma vez, aqui no canal estamos falando de uma história que envolve relações familiares. Deu para perceber que esse é um tipo de história que eu gosto muito de ler e comentar aqui com vocês. Enfim, nada melhor do que encerrar o ano com uma leitura extremamente agradável como esta. Se você ainda não leu este conto e assistiu esse vídeo até o final, eu recomendo que você faça a leitura. É extremamente rápido de você ler essa história, salvo me engano, o conto não passa de 5 páginas, então realmente é uma leitura que você vai fazer voando, mas que ao mesmo tempo trará muitas reflexões. É uma história que aparenta ser simples, mas se você analisar ela com mais profundidade, você vai conseguir notar a mensagem muito forte que ela carrega. Então é isso, eu desejo um Feliz Natal para todos vocês, muito obrigado pela companhia durante esse ano de 2022. Ainda teremos mais alguns vídeos para esse ano, mas de qualquer forma eu já desejo aí boas festas para vocês. Vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!